Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Que a paz de Deus esteja com todos. Nos últimos dias, a saúde do presidente Lula tem sido um dos assuntos mais comentados no Brasil. Após passar por uma cirurgia no cérebro para conter uma hemorragia, surgiram diversas dúvidas sobre o real estado de saúde do presidente. O pedido de oração feito por Janja, direcionado a todos os cristãos do país, levantou ainda mais questionamentos. O que realmente está acontecendo? Será que há algo além do que está sendo divulgado? Vamos juntos analisar todos os detalhes e discutir os possíveis desdobramentos desta situação tão delicada. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos ver após a vinheta. Se você quer trabalhar em casa usando apenas o seu celular e ganhar entre R$100 e R$600 por dia, preste bastante atenção. A nossa irmã Ana Garcia tem uma das melhores mentorias do mercado, onde ela vai te ensinar o caminho das pedras, passo a passo, e te oferecerá todo o suporte pessoalmente pelo WhatsApp. Veja alguns resultados dos alunos que já estão faturando do conforto de suas casas. Com mais de 3 anos de experiência no mercado digital, ela já ajudou e continua ajudando milhares de pessoas. Então, se você quer saber mais sobre como funciona esse trabalho incrível, chame agora mesmo a nossa irmã Ana Garcia. Ela vai te explicar tudo e tirar todas as suas dúvidas. É só você clicar no link no primeiro comentário fixado deste vídeo, que vai direto para o WhatsApp da nossa irmã Ana Garcia. Corre lá que ela está te esperando. Embora a nova cirurgia de Luiz Inácio Lula da Silva para controlar a hemorragia cerebral tenha sido considerada bem-sucedida, conforme anunciou o médico Roberto Khalil do Hospital Sírio-Libanês, algumas dúvidas ainda permanecem na web. Após cerca de 3 intervenções cirúrgicas consecutivas na área craniana, o que é realmente delicado, existem internautas que questionam se o presidenciável realmente está completamente recuperado e se não enfrentará sérias sequelas no futuro. Um exemplo disso foi a esposa de Lula, Janja da Silva, que mesmo pertencendo a outra religião, expressou um certo desespero nas redes sociais e uma grande preocupação ao fazer um apelo a todos os brasileiros, incluindo os cristãos, ao solicitar muitas orações pela saúde do seu marido. Porém, outro exemplo que nos faz compreender por que Janja ainda anda preocupada é que uma hemorragia cerebral não é uma questão simples de ser resolvida, como disse Khalil. E isto foi relembrado pelos internautas que repercutiram o vídeo do neurocirurgião Yuri Neville, gravado em 2019. No vídeo, o médico destaca a seriedade de uma hemorragia cerebral e alerta para as consequências que essa condição pode trazer no futuro, como sérias sequelas, mesmo tendo um tratamento adequado. A primeira coisa a ser descrita é que a hemorragia cerebral é o termo médico para falar sobre os sangramentos que ocorrem dentro do cérebro, né? Ou ao redor dele. Né? Então, esse sangramento ele pode ter diversas origens, diversos os motivos. Né? Quando esse sangramento ocorre na superfície cerebral, ele ganha o nome de hemorragia subdural. Sangramentos que acontecem dentro do tecido cerebral propriamente dito, elas ganham um outro nome, né? Que é a hemorragia intraparenquimatosa, ou seja, é dentro do tecido cerebral propriamente dito. Agora, todas elas podem ser perigosas, né? É apenas uma classificação com relação ao local onde aconteceu o sangramento. Então, quando acontece o sangramento cerebral propriamente dito, o quadro costuma ser avassalador. A pessoa geralmente sente uma dor de cabeça muito forte, esse termina sendo o sintoma mais comum, né? Que seria uma dor de cabeça
muito intensa, geralmente a pessoa apresenta vômitos, né? E a pessoa também pode apresentar algum tipo de sintoma neurológico específico, ou seja, a pessoa pode ter uma fraqueza de algum dos dois lados do corpo. São muito diversas, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que sofreram hemorragia cerebral e conseguem se recuperar muitas vezes por completo. Okay. Outras não. E o que é que depende disso? As famosas sequelas. Exato, a famosa sequela cerebral, né? Então, por que ocorre isso? Isso depende da magnitude, né? Do tamanho do sangramento cerebral. Além disso, também depende do local do cérebro que ocorreu o sangramento. Às vezes, se atingiu uma região do cérebro que seja vital para o funcionamento neurológico adequado, às vezes a capacidade de recuperação é menor. Né? Depende muito também do quadro geral da pessoa, da saúde da pessoa, né? Então, uma pessoa que tenha boa saúde, boa condição geral, geralmente ela tem uma chance de se recuperar, Frei, maior do que uma outra pessoa, talvez, que já esteja numa fase de vida que esteja mais fragilizada. Os pacientes nessa fase de dano cerebral, né? Ou seja, em que ocorreu o sangramento cerebral, o funcionamento das regiões cerebrais ele pode ficar comprometido. E isso muitas vezes pode ser temporário e o paciente pode apresentar períodos de confusão mental. Okay. Então a pessoa pode ficar um pouco desorientada, perder a noção do que é dia, do que é noite, se esquecer de algumas coisas habituais do dia a dia, ficar um pouco agitado também, torna vulnerável, né? Ela passa por um período até que ela possa se recuperar por completo, ela fica um período realmente vulnerável a outros problemas de saúde, né, que possam acontecer, né? Então, por exemplo, se a pessoa já tinha uma condição de diabetes, por exemplo, a pessoa que sofre um sangramento cerebral, ela pode ter outras doenças que ela já tinha, essas doenças podem descompensar nessa fase aguda do sangramento cerebral, né? E, por exemplo, como você falou, se a pessoa já tinha um problema de demência, por exemplo, uma doença de Alzheimer, e a pessoa sofre um sangramento cerebral, aí são dois fatores que estão causando um comprometimento da memória, do raciocínio, né? Então isso também pode acontecer. Então, cuidados redobrados aí, doutor, né? Com certeza. Por mais que você não tenha percebido, enquanto ocorrem esses eventos dramáticos envolvendo a política brasileira, no âmbito espiritual, já estamos vendo um cumprimento de uma revelação impressionante. No ano de 2022, um pastor chamado Jeremiah Johnson havia tido um sonho de um dragão vermelho que viria sobre a nação brasileira, e isto sem ele saber do resultado das eleições naquela época. Em 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil. E um homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como intimidação e medo. E o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer parceria com ele. Demônios da imoralidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver o movimento da falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, maldade e perseguir a verdadeira igreja no Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começar a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de oração. O espírito e poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. Então eu ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora.
Observe enquanto eu separo as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do imundo. Nos próximos anos farei com que meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se ajuntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. E Deus continuou: das trevas profundas e da corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes. Estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Escreveu Jeremiah. Tempos depois do sonho viralizar na web, muitos pastores e teólogos interpretaram a revelação como um aviso de Deus sobre a volta do comunismo no Brasil, através da porta da presidência. Contudo, o americano também havia ressaltado que durante o seu sonho ele viu o Senhor separando o joio do trigo para levantar uma igreja verdadeira nos últimos dias. E este povo de Deus, que ele chama de geração de Elias, jamais iria se render a Jezabel, mas iria confrontá-la, e seria a partir deste momento que o tal dragão vermelho seria derrotado através do mundo espiritual. E então, através do poder de Deus, começaria a libertação da nação brasileira do comunismo. Em sumo, apesar da situação atual e o futuro do governo permanecerem incertos devido a tudo o que está acontecendo, fica evidente que a profecia de Johnson está realmente se concretizando em 2024, pois já estamos nos deparando com a geração de Elias crescendo a cada dia, cuja verdadeira igreja mencionada no sonho do pastor atualmente se nega a se submeter a Jezabel. Além disso, vemos o dragão vermelho começando a ser derrotado diariamente, e com Deus demonstrando mais uma vez que o comunismo nunca prevalecerá sobre o Brasil, pois o Todo-Poderoso ainda é quem comanda esta nação. A situação envolvendo a saúde do presidente Lula levanta mais perguntas do que respostas. Com informações limitadas e pedidos de oração vindo diretamente de sua esposa, muitos começam a se perguntar: será que toda a verdade está sendo compartilhada? Em tempos como este, é essencial buscar discernimento e acompanhar os fatos com atenção. Afinal, o que acontece nos bastidores muitas vezes só vem à tona com o tempo. Continuemos vigilantes e atentos aos desdobramentos, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas, capítulo 12, verso 2.